E hoje nós damos início a uma nova série. Ela tem pelo título simplesmente Igreja, a vida ordinária da comunidade do Evangelho. Nosso objetivo, irmãos, com essa série, não é trazer aqui para nós manuais de como a vida deve acontecer, mas o nosso objetivo é percebermos juntos durante os próximos domingos a beleza da vida ordinária da igreja e encorajá-los a desfrutar dessa vida em comunidade, a engajar-se também no serviço à comunidade com alegria, com fidelidade, a vida comum do povo de Deus. Então, diante disso, o nosso sermão dessa manhã, ele vai ter por título, o povo que se reúne. Nós vemos, irmãos, nós vivemos em uma época em que a igreja, ela é frequentemente avaliada por coisas materiais. Provavelmente, muitas pessoas já olharam para a vida e perceberam que algumas igrejas estão mais cheias, algumas pessoas falam bem ou melhor de outras igrejas por causa do seu tamanho, talvez por causa dos eventos que há nessas igrejas, por conta das pregações, por conta das programações que envolvem a vida daquele povo, coisas que são resultados visíveis para a vida daquele povo que se reúne. Para muitos, a força de uma igreja está centrada naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser medido, naquilo que pode ser divulgado, naquilo que é atraente aos olhos e atraente ao coração. Nós somos ensinados no mundo atual em que vivemos que uma boa igreja é essa igreja que precisa de estrutura, uma igreja que precisa de boas apresentações, desses cultos cheios de pessoas extremamente habilidosas. Sem perceber, a igreja atual, ela começa a acreditar que para se reunir, para estar no meio de uma boa igreja, para estar no meio de uma boa comunhão, precisa ser algo impressionante para ser relevante e extraordinário para ser fiel. Se não houver sinais miraculosos, é uma igreja fria e sem interesse do público. Aos poucos nós vamos nos reunindo a partir desses padrões. Focos de pequenos sentimentos no coração vão tomando conta das pessoas. E o resultado, irmãos, é sutil e muito perigoso. Nós deixamos de ser participantes. Nós deixamos de estar contaminados por aquilo que é uma essência verdadeira e nós nos tornamos espectadores de grandes espetáculos que acontecem todas as semanas. E aí, irmãos, nós começamos a buscar ser servidos, porque se nós vamos a um espetáculo, automaticamente nós vamos como se nós fôssemos a um restaurante. Então nós esperamos que tenha uma boa música, nós esperamos que o pregador seja muito habilidoso, nós esperamos que os acontecimentos dentro do culto nos alimente a ponto de nós sairmos satisfeitos, porque nós fomos bem atendidos. Mas quando nós abrimos o livro de Atos e começamos a olhar para a história da igreja, nós vemos algo muito diferente. Nós vemos algo extremamente diferente daquilo que nós vivemos hoje, como o evangelicalismo, as igrejas evangélicas da atualidade. A igreja, irmãos, ela nasce, cresce e impacta o mundo, não a partir de espetáculos. Lucas, ele vai descrever em Atos, uma igreja cheia de recursos, um povo cheio de grupos, uma igreja cheia de atividades, não. Ele não vai falar de um povo que foi marcado por uma coisa extraordinária. Ele vai falar de um povo que creu em Deus, que amadurece na fé e que caminha em santidade. E é exatamente isso que esse povo faz em Atos. Eles vivem uma vida não pelo que eles podem receber. Eles não vivem uma vida pelas expectativas criadas, mas porque encontram prazer em viver a comunhão dos crentes. Aquilo que alimenta a fé e a esperança deles é estar no meio do povo. Então nós chegamos ao texto de hoje, Atos 2, 42 a 47. Só que algumas coisas aconteceram antes desse texto. Jesus havia ressuscitado.
Ele prometeu o Espírito Santo em Atos 1:8, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Essa promessa se cumpriu em Atos 2, de 1 a 13. Pedro pregou a palavra de Deus, e cerca de 3.000 pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas se arrependeram e foram batizadas. Termina no versículo 41 do capítulo 2. E é logo depois de todo esse grande movimento da igreja de Jesus que Lucas faz uma pausa do movimento grande do que estava acontecendo. E ele começa a trocar o seu foco da multidão para a vida minuciosa daquele povo que havia recebido Jesus. Ele começa a dizer para a gente como esse povo passou a viver depois que eles creram em Jesus, como a vida deles foi impactada de fato, depois que eles creram em Jesus como o Senhor de suas vidas. E eu queria ler com vocês o texto de Atos, capítulo 2, 42 a 47. A palavra de Deus nos diz assim, só um minutinho. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelas verdades contidas nela. Deus, que nessa manhã nós possamos aprender como uma igreja viva, uma igreja saudável deve viver. Senhor, que nós saiamos daqui impactados pela verdade da Tua palavra, e que nós saiamos daqui também com nossos corações cheios de vida, para vivermos todos os dias como uma igreja que se reúne segundo a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a primeira lição que nós aprendemos no texto de hoje é que o povo se reúne, a igreja de Cristo se reúne, a igreja de Cristo que se reúne persevera na adoração. A igreja que de fato creu, a igreja que de fato foi batizada e estava perseverando, ela se reúne e persevera em adoração. E nós vemos isso do 42 a 43. Lucas agora, ele nos conduz para algo muito precioso. Lucas agora ele vai falar da vida cotidiana daquele povo. Lucas ele traz para nós que pessoas haviam se convertido, corações haviam sido alcançados de forma genuína pelo testemunho da vida de Jesus Cristo. E agora surge a pergunta: depois que eles foram alcançados por Cristo, depois que eles de fato creram, como eles passaram a viver diante da graça que eles receberam? Como que essa vida foi impactada pela verdade do Evangelho? É a partir daqui que Lucas, irmãos, começa a nos mostrar as características da vida de um povo que se reúne porque de fato creu em Deus. No verso 42, ele nos diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Era uma igreja que tinha prazer em aprender sobre a palavra de Deus. Era uma igreja que tinha tempo para sentar e ouvir sobre aquilo que os discípulos, apóstolos, tinham a ensinar. Eles se dedicavam à comunhão, eles estavam juntos como igreja, eles amavam e desejavam estar juntos como igreja. Eles partiam o pão e eles participavam das orações. Essa é a qualidade desejada por Deus para a sua igreja. A palavra usada aqui por Lucas, se dedicavam, ela indica perseverança constante e compromisso.
A palavra aqui usada, ela traz para nós que essa vida da igreja primitiva, ela não era uma coisa ocasional, uma coisa pontual, mas um modo de vida, um estilo de vida por causa da verdade de Jesus que havia impactado o seu coração. A vida daquele povo que se reunia, irmãos, ela fluía de 4 pilares muito bem específicos, como eu já falei: o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Eles se reuniam porque aprendiam a palavra de Deus, ensinada pelos apóstolos, viviam em comunhão uns com os outros, partilhavam a mesa uns com os outros e se colocavam diante de Deus junto em oração. A vida comunitária deles era marcada por aprendizado, por relacionamento e por dependência de Deus. Essas práticas, irmãos, elas apontam para momentos específicos da vida da igreja. O ensino e as orações provavelmente aconteciam no pátio do templo. Eles se reuniam, onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus, para orar e para cultuar junto. Já o partir do pão, aqui descrito no texto, tanto as refeições partilhadas, quanto nos trazia as refeições que eles faziam junto, mas também trazia o momento da ceia. Era um momento em que eles participavam junto da vida comunitária da igreja, fortalecendo os laços da comunidade, se lembrando pelo motivo que Jesus morreu, pelo motivo que Jesus ressuscitou, e isso alimentava a sua vida. Lucas deixa claro aqui para a gente que sinais e milagres não era o centro da vida dessa igreja, mas consequência de uma comunidade que se reunia e vivia submetida à palavra de Deus. Uma igreja que era submissa à autoridade daquilo que Deus chamou eles a viver. Então, irmãos, eles dependiam de Deus, eles oravam e eles tinham prazer em viver uns com os outros. Deus seguia usando os apóstolos, o texto traz isso para a gente, manifestando maravilhas no meio do povo, a sua glória transformando vidas, mas o que de fato impactava a vida do povo era porque eles desejavam estar juntos, aprendendo sobre a palavra de Deus. Por isso, Lucas afirma que eles perseveraram. Isso mostra que a adoração para aquela igreja não era um evento isolado, uma multidão reunida, não, mas uma vida organizada em torno da vontade de Deus. Essa é a essência da vida de adoração daquele que tem Jesus em seu coração, viver de maneira constante diante do Senhor, reunido junto da sua igreja. E o resultado final dessa vida centrada em Deus é claro: havia temor no meio do povo. O temor nasceu quando Deus ocupou o coração da vida dessas pessoas e ele passou a ser o centro, e a partir disso todas as outras coisas foram impactadas, porque Deus passou a ser o centro da vida deles. E quando isso acontece, o agir de Deus se torna visível no meio do seu povo. Aqui a adoração, ela não parece como algo individual, irmãos. Aqui, quando o texto traz para a gente sobre a adoração, não é algo restrito a um momento específico do culto. Lucas descreve um povo cuja vida passa a ser organizada a partir da ação de Deus por meio da vida de Jesus Cristo. A adoração, ela acontece, irmãos, porque eles se reúnem em torno de algo comum para todos eles. O prazer deles era porque aquilo que fazia sentido na vida deles era incomum na vida dos outros. Então eles tinham prazer de se reunir em torno da palavra, junto da comunhão, da mesa e da oração. A vida deles se tornou um resultado daquilo que Deus havia feito no seu interior. A igreja se reunia porque ela tinha prazer nessas coisas. Quando o texto afirma que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, Lucas está mostrando para nós, irmãos, que essa adoração, ela é vivida coletivamente, ela é vivida no meio da igreja. Não é um exercício privado e espiritual, mas uma experiência
partilhada. Nós amadurecemos e crescemos quando nós estamos inseridos no meio da igreja, vivendo aquilo que Deus tem para a igreja. A fé cristã, irmãos, ela não nasce sozinha, mas a fé cristã, ela nasce e se desenvolve no contexto do povo de Deus que caminha junto. A organizar a vida em torno de Deus, olhar para a vida segundo as óticas de Deus, não é uma decisão isolada, irmãos, é uma decisão comunitária. Deus separou um povo, Deus não separou apenas você, Deus conduziu a humanidade, Deus estabeleceu a igreja para que nós fôssemos um corpo vivo, vivendo juntos em comunidade. Lucas, ele está mostrando que a adoração deve ser vivida coletivamente. Eles aprendem juntos, eles oram juntos, eles comem juntos, eles se colocam diante de Deus juntos. A adoração descrita por Lucas aqui, irmãos, ela se expressa no fato de que esse povo escolhe se reunir juntos e ter experiências com Deus juntos, com regularidade, com perseverança, porque entende que Deus age no meio da comunhão dos crentes. Da mesma forma, Lucas deixa claro que uma igreja saudável, ela não está movida pela busca da emoção. Uma igreja saudável, ela está saudável porque ela vive a fidelidade da igreja que se reúne e vive em conjunto. Antes de qualquer sinal e antes de qualquer maravilha no meio deles, existe um povo que permanece firme, porque Cristo garantiu aquilo que eles necessitavam. Eles permanecem reunidos, porque o nosso Deus não é um Deus que vive longe de nós. Deus se relaciona conosco. Antes da queda de Adão e Eva, Deus andava no meio do povo. O nosso Deus deseja que nós estejamos juntos, e Ele caminha conosco. As mesmas práticas espirituais precisam impactar a nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que nos reunir faz parte da vida cristã. A ênfase do texto não está na intensidade das experiências que eles vivem, se eles chegam num domingo de manhã e eles recebem uma profecia, ou se eles se reúnem e tem uma pessoa que é curada no meio deles. Não, a ênfase do texto de Atos 2, 42 a 47, é que eles tinham uma vida de constância, dependendo de Deus, se reunindo e compartilhando todas as áreas da vida, porque eles entenderam que eles eram o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. O texto, ele avança no verso 43, Lucas vai nos apresentar o resultado de uma vida organizada em torno de Deus. Todos estavam cheios de temor, irmãos, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse temor aqui, ele não nasce do extraordinário em si. Esse temor não brota dessas experiências mirabolantes, mas de uma vida profundamente impactada pela presença de Deus. A pessoa que foi transformada de fato pelo Evangelho, ela teme a Deus, ela deseja estar no meio do povo de Deus, e ela busca a Deus incessantemente. A decisão do ensino, a decisão ao ensino dos apóstolos, a comunhão viva, o partir do pão e as orações constantes produziram um fruto dentro deles. A vida comum da igreja produziram neles frutos visíveis. E é nesse contexto que todos eles passam a viver temendo a Deus e desejam caminhar juntos, não por causa desses eventos isolados, mas pelo conhecimento de que Deus estava presente no meio deles, entre o povo que estava reunido. E é exatamente nesse ambiente que Deus manifesta a sua glória, o seu poder. É nesse momento em que nós o adoramos e nos reunimos como igreja, que Deus renova as nossas esperanças, que Deus cura as tristezas da nossa alma, que Deus nos mostra que mesmo que tudo pareça difícil, Ele continua sendo Deus, e o final está garantido nas suas mãos. Assim, irmãos, Lucas, ele nos mostra que a adoração da igreja primitiva, ela não era marcada por eventos impressionantes, mas ela era marcada por uma igreja perseverante, um povo que se reunia em torno de Deus. Aonde há um povo reunido com fidelidade, nós vemos que Deus
se faz presente no meio deles. E aí a pergunta que surge para nós é: por que eles perseveravam? E por que eles de fato se reuniam? Eles não perseveravam e se reuniam porque precisavam manter uma santidade farisaica, fajuta. Eles não se reuniam por causa disso. Eles não vinham para a igreja por obrigação. Eles não procuravam estar no meio do povo para poder colocar um créditozinho lá diante de Deus. Mas eles perseveravam porque a sua vida havia sido transformada por Deus de fato. A graça de Deus havia transbordado em seu coração, e eles foram impactados a ponto de que perseverar fazia parte do cotidiano deles. Amar a Deus, se reunir, estar junto da comunidade, era necessário diante daquilo que eles haviam recebido do próprio Jesus. A consciência daquele povo, irmãos, não nascia do peso do dever, mas da alegria de pertencer a um povo que se reunia diante de Deus e Deus agia no meio deles. Eles aprenderam a descansar em Cristo, porque eles estudavam a palavra, eles meditavam nos textos bíblicos, e isso trazia paz para o seu coração. Como ramos ligados à videira, eles permaneciam, eles perseveravam, porque recebiam vida do próprio Deus. Nós somos levados a refletir, irmãos, se a nossa perseverança e o nosso desejo de se reunir nasce do descanso em Cristo ou apenas do costume de ser crente. Hoje é difícil você dizer que é crente, hoje é difícil você dizer que é evangélico. Em alguns momentos da vida é mais fácil, diante de algumas situações, dizer que nós não somos evangélicos, porque a vida de ser cristão, de ser evangélico, foi deturpada por esse evangelho falso, que ensina que a igreja pode estar em casa, que ensina que a igreja pode ser vivida longe. Não, Jesus nos chama a viver a comunidade, Jesus nos chama a estar juntos. E se nós vivemos por costume, nós de fato não entendemos o que é ser igreja, nós de fato não entendemos o que é estar no meio do povo. Quando a fé descansa em Cristo, irmãos, quando nós contemplamos a Deus de fato e somos impactados por essa verdade, assim como ela foi a esse povo da igreja primitiva, nós começamos a orar, nós começamos a desejar estar juntos uns dos outros, nós desejamos partilhar o pão na ceia do Senhor, nós desejamos dividir a mesa com os nossos irmãos, porque Cristo de fato impactou a nossa vida. E aí, em vez de desejar viver aquilo que tem no mundo, nós desejamos estar próximo daquilo que é a eternidade, a igreja de Jesus. E aí, os nossos desejos e as nossas paixões não estarão focadas no mundo, mas estarão focadas na eternidade. E como consequência, nós desejaremos estar no meio do povo de Deus. Se nós de fato fomos impactados por Jesus e nós fomos transformados por Ele, irmãos, nós já vivemos a eternidade. E se nós vivemos a eternidade, nós não desejamos estar na presença de Deus reunido como igreja, nós não entendemos o que é o Evangelho. Nós não entendemos o que é a eternidade, nós não entendemos o que Jesus fez por nós, nós não entendemos aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, e aí nós precisamos voltar lá, aprender tudo de novo, do zero, porque em algum momento nós aprendemos errado, pegamos um caminho errado e deixamos de ter a prioridade de se reunir como igreja. Nós precisamos fazer essa pergunta honesta para nós, irmãos: o que nós estamos confessando na nossa vida? Se nós nos reunimos como igreja e nós amamos viver essa vida, nós estamos de fato confessando que Cristo é o centro da nossa vida. Só que quando se reunir se transforma em uma opção, nós estamos dizendo que Cristo não é a nossa vida. Nós precisamos ser muito claros com as nossas atitudes, nós precisamos ser muito transparentes com aquilo que nós desejamos para a nossa vida, porque aquilo que nós desejamos viver revela aquilo que o nosso coração ama. E esse povo da igreja primitiva desejava orar, desejava dividir a mesa, esse povo desejava aprender da palavra de Deus. As nossas escolas bíblicas nunca passaram de 10 pessoas, nós temos 50 pessoas como membros da igreja, nunca passaram de 10, 12 pessoas. Se tirar as crianças e não vier minha família, às vezes fica 5. Que desejo que nós temos por aprender da palavra de Deus.
nós não nos aproximamos de Deus, nós não aprendemos as minúcias do Evangelho, e aí nós somos enganados por qualquer bobeira que é exposta diante de nós. E esse povo não, esse povo desejava buscar e aprender da palavra de Deus, e quanto mais eles desejavam, a Bíblia diz que mais eles queriam, mais eles desejavam, mais eles oravam, mais eles buscavam a presença de Deus. Será que nós temos temor suficiente para olhar para nós e ver se nós de fato estamos vivendo como essa igreja? Esse era o padrão da igreja. É aqui que vem o padrão de como uma igreja deve viver, se reunir e cultuar. Será que nossa vida se enquadra dentro, não da minha vontade, presbítero Jefferson, não da vontade do pastor Lucas, mas da vontade exposta na palavra de Deus? Será que nós temos colocado a palavra de Deus diante de nós, a ponto de nós confrontarmos o nosso pecado, e olharmos para nós, e enxergarmos em nós caminhos que são tortuosos, nos arrepender, como o Provérbios diz, se arrependa e volte à comunhão, volte a amar os seus irmãos, a viver do lado deles. É isso que esse texto chama para nós. O que a igreja fazia, moldava a vida deles. A vida que eles tinham de experiência mudava o seu caráter, moldava as experiências que eles tinham dentro e fora da igreja. A adoração daquele povo não se limitava num momento específico, apenas num culto. Ela moldava toda a sua semana, ela moldava tudo o que acontecia, porque Cristo estava no centro da sua alma. E a sua perseverança fazia parte da vida deles, e aí eles eram transbordados por graça, por bondade e por misericórdia, e eles não vinham para a igreja por obrigação. Eles não se reuniam na mesa, na ceia, porque é ceia e eu preciso ir na igreja. Eles não dividiam a mesa porque era obrigação, não. Eles amavam, eles tinham prazer, porque a graça de Jesus transbordou o seu coração, a ponto deles não ter dúvida do que eles tinham que fazer. E eles desejavam viver assim cada dia mais. E a oração, irmãos, não era um detalhe. A oração para esse povo aqui significava uma parte extremamente importante da vida daquela comunidade. Orar juntos era prioridade, porque aquele povo sabia que Deus havia decidido habitar no meio deles. Eles tinham consciência de que Deus estava presente no meio deles. Reunir-se para orar era reconhecer com reverência que o Senhor estava presente no meio da igreja. E Deus ouvia as suas orações, e Deus respondia a eles segundo a sua vontade. Durante toda a história da Bíblia, o povo clamou a Deus. Em momentos Deus ouviu, em momentos Deus não ouviu. Em momentos Deus decidiu abençoar, em outros momentos Deus decidiu não abençoar o povo. Mas o povo orava a Deus. A oração nos ensina a dependência. A oração nos ensina a reconhecer quem nós somos. A oração nos ensina a olharmos para a vida e enxergarmos um Deus que tem a dádiva de nos mudar do dia para a noite, mas também tem a dádiva de nos fazer perseverar por todo o tempo até a eternidade. Quando nós oramos, nós revelamos o nosso coração. O pastor Warley falou aqui no sermão que ele pregou, que os salmos nos ensinam a orar. Quando nós olhamos para os salmos, nós aprendemos a orar, porque lá tem de tudo. Lá tem angústia, lá tem súplica, lá tem desespero, lá tem o salmista que não se conforma com aquilo que ele está vivendo, mas em nenhum momento os salmos duvida daquilo que Deus pode fazer. Essa semana eu estava lendo uns salmos, e os salmos começava com o que Deus havia feito pelo povo, com aquilo que ele estava vivendo, e no final ele fala assim: Deus, o Senhor já fez isso por nós, volta a fazer, volta a habitar no nosso meio. Deus, o Senhor já foi o líder do nosso povo e nos abençoou. Nós estamos sendo punidos, nós estamos sofrendo. Deus, volte a habitar no nosso meio. A oração nos leva a isso, irmãos, a reconhecer, a suplicar e a se lembrar daquilo que Deus pode fazer no nosso meio. E quando nós nos reunimos como igreja e oramos junto, como nós fazemos, Deus olha para nós, Deus enxerga em uma igreja dependente dele, que sabe da importância da oração. Esse mesmo povo, irmãos, que se reúne para aprender, esse mesmo povo que ora, parte o pão diante do Senhor, também é um povo que passa a viver junto no cotidiano. Eles não apenas vivem em comunidade aqui dentro da igreja, eles não apenas vivem nos pátios do templo, eles não apenas ficavam restritos durante o culto, mas essa comunhão se manifestava na vida que eles compartilhavam
além da igreja, além do pátio do templo, além da ceia do Senhor. Por isso Lucas, ele não para no templo, ele não para falando da comunhão que o povo tinha na igreja e em servir a Cristo, mas ele agora nos conduz para a casa do povo, ele nos conduz para a mesa do povo, para o dia a dia da igreja. O povo que se reúne para adorar é o mesmo povo que aprende a viver em comunidade e a dividir a vida. Eles não ficam na igreja e depois esquecem que são cristãos e vivem uma vida isolada e depois voltam para a igreja de novo no domingo. Ô meu povo, não. Aquilo que eles viviam em comunidade havia impactado a sua vida pessoal. E é isso que nós vemos agora no segundo movimento do texto. Nós aprendemos uma segunda lição, que o povo que se reúne persevera em comunhão. Nós vemos isso do verso 44 até o verso 47. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Lucas agora, ele sai do grupo e vai para o pessoal. Ele nos conduz a esse segundo movimento. A comunhão de uma igreja que se reúne, de uma igreja que tem prazer em viver aquilo que Deus deseja para nós, ela transpassa a igreja e vai para o cotidiano da nossa vida. Depois de mostrar que o povo se reúne para adorar, ele agora nos apresenta um povo que se reúne e aprende a viver junto, independente da igreja. Independente não, fora da igreja, depois de serem alimentados na comunidade, agora eles também têm uma vida regada por intimidade nas suas casas, por aquilo que impactou a vida deles. O texto começa nos dizendo que todos criam, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso nos mostra que a comunidade cristã, a nossa vida como cristãos, é mais do que proximidade física, é mais do que um bom dia, é mais do que um boa tarde, é uma vida em unidade, é uma vida em conjunto. Eles não estavam apenas no mesmo lugar, mas eles estavam ligados por um mesmo amor, uma mesma fé e uma mesma esperança. Então, a igreja desejava viver essa sensibilidade. A unidade gerava neles essa sensibilidade. Por isso, Lucas diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Aqui precisa ficar muito claro que isso não era uma obrigação, ninguém obrigava eles a fazerem isso. Ninguém obrigava, não, você se tornou um cristão, você é rico, o outro é pobre, vende metade do que você tem e dá para os pobres. Não, mas isso lembra a passagem do jovem rico. Ele era um homem extremamente honesto segundo a sociedade, mas quando Jesus disse a ele, lhe falta uma coisa, vá, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Ali revelou aonde estava o coração dele. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aqui aconteceu algo inverso. Ninguém precisou ser lembrado de que havia pobres e necessitados. Ninguém precisou lembrar de que havia pessoas que tinham mais dificuldade do que as outras. E aí, a própria igreja via a necessidade, deixava aquilo que eles tinham para suprir aqueles que não tinham. Isso era resultado de um coração unido. Isso era resultado de um povo sensível à voz de Deus. Isso era resultado de um povo que desejava servir aos outros. A vida moldada pela palavra, irmãos, pela comunhão, pelo partir do pão e pelas orações como vimos antes, ela transborda agora em cuidado concreto uns pelos outros. Talvez nós não temos dinheiro para poder ajudar o próximo, mas nós temos o nosso tempo. E o que nós temos feito com o nosso tempo? Talvez nós não temos recursos financeiros para impactar a vida dos outros sozinho, mas em comunidade talvez nós temos.
Será que nós estamos sensíveis à voz de Deus, às pessoas que são necessitadas e passam dificuldade ao nosso redor? A Bíblia nos chama a cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Essa é uma vocação da igreja. Quando nós olhamos, os presbíteros, os diáconos da igreja são responsáveis por olhar para a vida dessas pessoas e comunicar à igreja e juntos ajudarem. Como que o nosso coração se comporta diante disso? Como que o nosso coração se comporta diante desse chamado? Porque a Bíblia nos chama. Aqui o povo fazia isso com prazer. Aqui o povo era lembrado a cuidar dos outros. E como nós fazemos? Como nós vivemos? O texto nos chama a refletir sobre isso. A comunhão que começava no templo, ela não ficava restrita no culto. O texto diz que todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo e também nas casas. Templo e casa. Templo e casa. Primeiro porque é o seguinte, os templos não cabiam todo mundo, não havia um templo com 3.000 pessoas. Então eles faziam pequenos cultos em várias casas, porque a igreja primitiva começou assim. Eles se reuniam, o presbítero cuidava, liderava, tinha alguém que conduzia tudo, e eles viviam dessa forma. Só que era no templo e em sua casa. Sua casa traz para a gente a intimidade. Eles partiam o pão em suas casas e participavam das refeições com alegria e o coração sincero. Eles estavam sempre vivendo uma vida simples, que revelava um coração grato diante daquilo que Deus havia feito no meio deles. Um coração que reconhecia o que Deus estava fazendo, e eles viviam a beleza do Evangelho que havia alcançado seus corações, sem aparência, sem muito esforço, sem interesse próprio. Quem tinha mais via a necessidade do outro, e eles davam conforme a necessidade de cada um. Eles louvavam a Deus e amavam viver em comunidade. Quem observava eles vivendo essa vida, quem olhava para a vida dessa igreja, o texto vai dizer que como eles se amavam e como eles se reuniam, enxergavam neles graça de Deus, enxergavam bondade, enxergavam amor que o próprio Deus produzia neles, e eles olhavam para a vida desse povo. O texto vai dizer aqui, olhavam para eles com simpatia. O povo olhava para eles e dizia: meu Deus, o que esse povo tem feito, de fato, revela aquilo que tem tomado conta do seu coração. Aquilo que eles têm feito com a vida deles, como eles têm cuidado uns dos outros, como eles têm amado ensinar e aprender e fazer tudo segundo a vontade de Deus, é maravilhoso. A vida que eles têm vivido tem impactado a sociedade a ponto de fazer as pessoas olharem para a forma com que eles estão vivendo. Lucas, ele vai encerrar esse relato com uma afirmação que narra tudo o que foi vivido até aqui, que amarra, tudo o que foi vivido até aqui. Eles viviam, eles amavam, eles faziam tudo o que eles faziam porque eles criam em Deus. Mas o Senhor acrescentava a eles diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente Deus trazia pessoas que eram salvas para que habitassem no meio da igreja que se reunia, para serem cuidadas, para serem amadas e para serem discipuladas. O crescimento da igreja, irmãos, ele não nasce de estratégia, ele não nasce porque a igreja tem um grande telão, ele não nasce porque existem pastores habilidosos, ele não nasce porque uma igreja tem muitas atividades para atender os idosos, para atender os casados, para atender os jovens, para atender os adolescentes. Não, uma igreja cresce porque Deus deseja que essa igreja cresça, e Ele dá o crescimento no momento certo. E enquanto o Senhor age de forma soberana, trazendo crescimento de forma natural, segundo a sua vontade, o que nós, igreja, fazemos? Nos reunimos, adoramos, cuidamos uns dos outros, se importamos com a vida dos nossos irmãos, nos preocupamos com a necessidade do próximo, olhamos para a vida segundo as lentes de Cristo, se preocupando com o mais simples, com as pessoas com maiores necessidades, olhando para a vida espiritual, ajudando os nossos irmãos a crescerem em maturidade, em fé, em experiências com Deus. Quando um irmão falta no culto, quem aqui pergunta por que esse irmão não veio? Quem aqui sente falta do teu próprio corpo dentro da igreja?
Nós sentimos falta do nosso irmão. Nós precisamos começar a olhar para isso, porque se nós não importamos com os nossos irmãos que faltam no culto, significa que nós não entendemos o que é ser igreja. Nós não entendemos o que é permanecer no povo de Deus. O texto nos mostra, irmãos, um povo que continua vivendo de forma simples, de forma unida, de forma fiel. Um povo que se reúne para partilhar a vida. Um povo que se reúne para orar, para cuidar uns dos outros, dentro e fora do templo. Um povo que vive a fé no cotidiano, nas casas, na mesa, nas convivências diárias. Irmãos, eles viviam aquilo que aprendiam e aquilo que amavam. Aquilo que eles aprendiam no seu coração e aquilo que eles amavam fazer, eles colocavam em prática. Eles continuavam se reunindo, a igreja se reunia, eles cuidavam do seu próprio coração, eles cuidavam uns dos outros, eles se alimentavam da palavra e eles continuamente dependiam de Deus. Não estavam tentando controlar o crescimento espiritual, mas permanecendo fiéis àquilo que Deus havia chamado eles para serem. Um povo reunido em volta de Cristo. Um povo que adora um Deus santo e verdadeiro, que foi e voltará para buscar a sua igreja. E enquanto isso, a igreja precisa se lembrar disso. Enquanto isso, a igreja precisa contemplar essa verdade. Enquanto isso, essa igreja precisa se reunir e se alimentar dessa verdade. Lucas deixa claro, irmãos, que não existe uma ordem aqui, que existe uma ordem aqui. A igreja vive como igreja, e nós não podemos esquecer de como nós precisamos viver, reunida, simples e fiel a Deus, e Deus soberanamente acrescentará a nossa comunhão àqueles que estão sendo salvos conforme a sua vontade. Uma igreja cresce exatamente nesse caminho. Nós precisamos nos manter fiéis à palavra, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que é no meio da comunidade de fé que as experiências que Deus tem para nós como igreja, elas se desenvolvem. Que a fé se amadurece, que a comunhão e o amor de uma vida, de uma igreja reunida, se dobrada diante de Deus, impacta a nossa vida e nos traz clareza diante de um mundo tão difícil. E nós, irmãos, somos tentados, nós somos levados a achar que a vida comunitária não é importante. Nós somos tentados a achar que ser simplesmente igreja não é tão bom assim. Acordar de manhã para vir num domingo, vir numa oração de terça-feira, participar das escolas bíblicas, cuidar da vida uns dos outros, se preocupar com a necessidade de um irmão, não é tão importante assim. Talvez aquele irmão é muito engessado, é muito rígido, e aí por isso nós nos afastamos dele, por isso nós o deixamos de lado. Cristo cuidou de nós com muito detalhe. Cristo olhou para pessoas duras de coração, Cristo cuidou das pessoas com muito amor. E como nós temos cuidado dos nossos irmãos, que são parte do corpo de Cristo, como que nós temos vivido de forma muito minuciosa aquilo que Deus nos chamou para viver como igreja? Nós precisamos olhar para a nossa vida e nos lembrar que Cristo nos capacita a viver dessa forma, irmãos. Sem Cristo, sem a verdade daquilo que Cristo nos revelou, estar juntos como igreja não será importante, não terá significado. A partir de Cristo a igreja passou a existir. A partir de Cristo um povo começou a se reunir como igreja. Cristo estabeleceu a igreja, Cristo estabeleceu esse padrão, e Cristo deseja que nós vivamos assim. E se nós confessamos com a nossa boca que Cristo é o Senhor de nossas vidas, isso precisa fazer parte do nosso cotidiano. Irmãos, nós aprendemos que o crescimento da igreja, ele não é resultado do esforço para impressionar. O crescimento da igreja, ele vem de um povo que permanece fiel, de um povo que ouve a palavra de Deus, de um povo que crê de fato em Deus. Creram 3.000 com a pregação de Pedro. Creram, não se iludiram. Creram, não tiveram dúvidas. Eles creram porque Deus produziu fé para que eles crescem. Nós precisamos orar a Deus para que Deus traga pessoas ao meio, para que Deus encha a sua igreja
Porque Deus deseja uma igreja unida, uma igreja que cuida do próximo, e uma igreja que também receba novas pessoas. Mas o crescimento quem dá é Deus. Nós precisamos orar para que Deus traga pessoas a quem Ele separou lá na eternidade. Nós não sabemos quem essas pessoas são, mas quando essas pessoas chegam até nós, como nós estamos vivendo como igreja? Elas chegam até nós para que nós podemos cuidar delas, para que nós possamos abraçá-las, para que nós possamos viver a vida comunitária e diária. Mas como que nós vivemos? As pessoas chegam, as pessoas muitas das vezes não são bem recebidas, nós nos tornamos cristãos de cara fechada, nós não recebemos com amor as pessoas que Deus traz ao nosso meio, nós não cuidamos uns dos outros, e aí nós falhamos em viver a igreja que Cristo deseja que vivamos, a igreja que se reúne, a igreja que partilha o pão, a igreja que cuida uns dos outros, a igreja que se importa com a necessidade do outro, a igreja que persevera no ensino, a igreja que busca a Deus. Lucas, ele mostra para nós, irmãos, a fé que brota na vida daquele povo, não era vivida à distância, aquele povo não vivia isolado, aquele povo não vivia distante, eles estavam juntos, partilhavam a vida, cuidavam uns dos outros, não se tratava apenas de estar no mesmo espaço, mas de caminhar com o mesmo coração, com a mesma essência, para o mesmo lugar. A igreja saudável caminha dessa forma, ela sabe muito bem por onde ela tem que caminhar, porque todos eles estão bebendo da mesma água, da mesma verdade e do mesmo Espírito. A comunidade cristã viva, verdadeira, que se reúne, que tem vida, que está enxertada na videira verdadeira, ela nasce quando a fé deixa de ser apenas individual. Eu sou crente, eu cuido da minha vida e o problema é meu, e passa a ser compartilhada. A Bíblia nos chama a olhar para os nossos irmãos, não só para ajudá-los, mas também para confrontar pecados. A Bíblia nos chama a isso, a Bíblia nos chama a levar a palavra e falar: meu irmão, você faz parte da comunidade cristã, meu irmão, a tua vida está em pecado, você está pecando contra Deus, você precisa se arrepender. Isso faz parte do reunir, do estar cuidando uns dos outros, para que nós nos mantenhamos saudáveis, porque provavelmente em alguns momentos nós vamos falhar, nós vamos pecar, e se nós pecarmos a ponto de nos enfraquecermos e continuarmos seguindo esse caminho, nós vamos ver os nossos irmãos seguindo esse caminho, e vamos fingir que nada está acontecendo. Se o teu dedo pica e cai do teu lado, você vai pegar e vai chutar ele ali? Não, ele caiu do meu dedo mesmo, deixa ele aí, esquece dele. Não, a Bíblia nos chama a irmos aos nossos irmãos, a encorajá-los no arrependimento, a encorajá-los a estar na comunidade de fé. A nossa sensibilidade de comunidade vai transbordar em todas as áreas. Então nós vamos aprender a palavra de Deus juntos, nós vamos amadurecer na fé juntos, nós vamos desejar estar na igreja, nós vamos desejar olhar para a necessidade dos nossos irmãos, e nós também vamos desejar olhar para os nossos irmãos que estão fracos e ajudá-los. Esse é o resumo da igreja que Jesus deseja que nós vivamos. Esse é o desejo da igreja de Cristo que precisa impactar a nossa vida, irmãos. Quando essa igreja vive desta forma, você sabe qual que é o resultado? A comunidade não fica restrita ao templo. Ela transborda para as casas, para as mesas, para o cotidiano. Aonde Cristo é o centro, irmãos, o lar também se torna um lugar de comunhão, de alegria e de gratidão. Aí, se nós estamos vendo que um irmão não está vindo na igreja, que um irmão está fraco na fé, nós vamos lá fazer uma visita para eles. Nós entramos na intimidade deles. Meu irmão, está acontecendo alguma coisa, você precisa de ajuda, você precisa de uma oração, quer que a gente comece a fazer uma oração algum dia da semana? Você tem algum pedido de oração específico que você quer que eu ore junto? Nós saímos da comunidade e entramos no pessoal. Talvez para você isso não pareça nada, mas talvez esse irmão esteja precisando exatamente disso, de pessoas que se preocupem com elas, de pessoas que se importem com elas, assim como Jesus se importou conosco. Irmãos, Jesus morreu na cruz por nós de forma completa, Jesus perdoou os nossos pecados de forma completa, Jesus olhou para nós com muita minuciosidade,
Jesus viveu a nossa vida, Jesus compreendeu as nossas dores, Jesus morreu a nossa morte e Jesus nos compreende. Jesus vem a nós com misericórdia e com perdão. E nós como igreja, vamos à igreja como? Enfadados de orgulho, enfadados de dureza de coração, ou sedentos por amar e cuidar e zelar da igreja de Jesus? Por isso que a filosofia da nossa igreja não é um líder que cuida de todo mundo. Vocês já devem ter percebido isso. Nós não somos uma igreja que o pastor é responsável por tudo. Nós somos uma igreja que forma discípulos, que discípulos formam discípulos, e discípulos formam discípulos, e uns vão cuidando do outro. É assim. Então nós precisamos olhar e amadurecer na fé, a ponto de que o nosso amadurecimento da fé resulte e desague na vida daquele outro que tem menos fé. E aí nós trazemos ele para um amadurecimento de fé. Como? No ensino da palavra, comunhão, no partir do pão, na oração e dividir na mesa. E aí aquele irmão se amadurece, se coloca de pé, e aí ele vai servir a vida da outra pessoa. Não existe mágica na vida da igreja. Não existe coisas miraculosas na vida da igreja. Existem pessoas que amam a Cristo, que servem a Deus, que lutam todos os dias. Todos os dias, o versículo 44 vai nos dizer, eles continuavam. Todos os dias eles perseveravam. Todos os dias eles amavam uns aos outros e cuidavam uns dos outros. É assim que a igreja precisa viver, irmãos. E será que nós estamos dispostos a sermos expostos a essa verdade? Será que o nosso coração está aberto para viver essa vida de igreja que se reúne, que Deus deseja que nós vivamos? A igreja de Atos, ela não via a comunhão com os irmãos quando era conveniente. Eles não achavam e buscavam relacionamentos porque era conveniente, mas todos os dias, com alegria e sinceridade de coração, eles se reuniam porque eles amavam fazer aquilo que eles faziam. Eles não buscavam perfeição, mas buscavam estar presentes no meio do povo. Não viviam por resultados, mas permaneciam fiéis a Deus. Enquanto o povo se reunia e vivia a vida, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deus, irmãos, Ele age no meio da igreja que vive a fé de forma simples. Deus age no meio da igreja salvando pessoas, curando pessoas. Deus age no meio da igreja porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é viva, a igreja floresce quando ela caminha segundo a vontade de Deus. Eu já vi inúmeras igrejas que se definharam porque o povo não sabia viver como igreja. Igrejas que se acabaram porque o povo não amava um ao outro, porque o povo não desejava estar diante da presença de Deus, do lado do seu próprio corpo, que são os seus irmãos em Cristo. Uma igreja que não se preocupava com o próximo, uma igreja que não desejava o ensino da palavra de Deus. A igreja cresce, irmãos, quando deixa apenas de se encontrar e passa de fato a viver como um povo, uma comunidade de Cristo, que entende de fato o que Deus deseja para nós. E para concluir, irmãos, a Bíblia nos mostra que a igreja não nasce como um evento, mas ela nasce e cresce nem como um projeto, mas ela nasce, cresce e vive porque Deus deseja e Deus dá o crescimento. Deus deixou escrito a nós o padrão de como a igreja deveria viver, se reunindo, amando e cuidando uns dos outros, e Ele se encarregará de dar vida, Ele se encarregará de dar crescimento, Ele se encarregará de trazer aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Lucas, ele não descreve aqui uma igreja tentando impressionar, mas uma igreja, um povo que perseverava, um povo que se reunia, um povo que amava a palavra de Deus, um povo que amava orar a Deus, um povo que amava partir o pão uns com os outros, um povo que cuidava uns com os outros de forma muito pessoal. Enquanto o povo se reúne, Deus age. Enquanto o povo permanece fiel, o Senhor acrescenta. Essa é a ordem do texto, irmãos. A igreja se reúne, Deus salva. A igreja se reúne, Deus edifica. A igreja se reúne e Deus escreve a nossa história no meio da igreja de Cristo. A beleza da igreja não está em coisas mirabolantes,
mas está no dia a dia que nós vivemos com fidelidade, amando a Deus e servindo a sua palavra. Está em sermos dia após dia um povo que se reúne por causa do sacrifício de Cristo. Por isso, irmãos, a pergunta final não é se nós estamos fazendo grandes coisas, nem se o nosso crescimento está sendo exponencial, mas se nós estamos vivendo aquilo que Deus planejou para nós. Mas se nós de fato estamos vivendo no centro da vontade de Deus, se de fato a nossa vida tem sido impactada por amar, servir, aprender, cuidar e zelar da igreja de Cristo. A beleza da vida comunitária, irmãos, está na mesa compartilhada, está na oração feita juntos, está na vida dividida com alegria e com sinceridade de coração, está em sermos dia após dia um povo que se reúne diante de Deus. Por isso essa pergunta precisa ficar clara em nosso coração. Nós estamos nos reunindo como igreja porque nós amamos isso aqui. Hoje era 7h20, eu já estava trocado, vestido. Pedro olhou para mim e falou: pai, é 7h20 da manhã ainda, você já está trocado. Eu falei: meu coração está queimando para estar no culto com os meus irmãos, meu coração está assim, ó, transbordando de alegria, porque eu vou ver o rosto de todos vocês, porque eu vou poder saber que a igreja de Cristo está reunida. Esse desejo precisa fazer parte do nosso coração, uns mais, outros menos, mas esse desejo precisa fazer parte dentro de nós. Que o Senhor, irmãos, nos conceda a graça de permanecer assim, simples como a igreja evangélica em Andradas é, unidos, porque Jesus Cristo nos chama a viver unidos, e fiéis, porque Cristo nos faz ser fiéis nele. E sendo assim, todos os dias, o povo que se reúne para a glória de Deus, Deus vai fazer com que o crescimento seja dado no momento oportuno. Quero orar com vocês mais uma vez.